Olá, bem-vindo, bem-vinda ao curso de Teologia Básica CCV. Se você está aqui no canal pela primeira vez e quer conhecer mais sobre o curso, é só enviar um e-mail para teologiaccv@gmail.com e eu terei o maior prazer de dar mais informações para você sobre o curso, matrícula, funcionamento do curso, a estrutura do curso. E se você já é aluno, se você já é aluna do curso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aí o sininho para receber sempre a notificação quando eu publicar novas aulas aqui do nosso curso. Relembrando o nosso curso de Teologia Básica CCV, ele tem como base, como livro-texto, esse livro aqui, Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira. E o que nós vimos aqui nas nossas videoaulas é um resumo de cada um dos capítulos do livro e também, ao final, uma revisão de toda a matéria. E hoje o nosso tema é Comunhão dos Santos. Comunhão dos Santos. Vamos conversar um pouco sobre o funcionamento da igreja e sobre o que é a igreja. E nós começamos então estabelecendo uma relação entre o nosso tema de hoje com o nosso tema anterior, porque na aula anterior nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo. E aqui começamos falando um pouquinho sobre a relação desta obra do Espírito Santo no indivíduo e na comunidade. E então iniciamos com essa declaração. O Espírito Santo, que aplica as graças alcançadas por Cristo na cruz aos que creem, ajunta esses eleitos e reúne-os numa santa comunhão, levando-os a fazer parte de uma igreja local. Fica claro, portanto, que a obra do Espírito Santo, de operar a graça da salvação, ela é no indivíduo, mas também alcança a comunidade, quando o próprio Espírito, que age individualmente, que faz com que o indivíduo alcance as graças de Cristo, unindo, depois desse trabalho individual, cada um de nós, individualmente, é unido a uma instância, a um ser, a um ente chamado igreja, nos juntando então em comunhão e nos levando a fazer parte de uma igreja local. Então, dito isso, o que vem a ser igreja? Como é que nós conceituamos igreja? Vamos lá. Aqui as palavras e os termos hebraicos e gregos que vão aparecer, eles estão obviamente aportuguesados, Nós não usamos aqui um teclado hebraico, por exemplo. Então, começando com a palavra kahal, uma palavra hebraica, cujo significado estrito, cujo significado literal é multidão ou grupo reunido para o culto, resposta ao chamado de Deus para um ajuntamento. Então, esse é o termo kahal, que é o termo hebraico utilizado no Velho Testamento. Depois, esta palavra kahal vai dar origem a duas palavras gregas, sinagogue e eclesia. Essas palavras vão aparecer, portanto, já na língua grega, na Septuaginta, quando há uma tradução do hebraico para o grego. Começando com a palavra eclesia, nós temos os seguintes significados: congregação local, totalidade dos crentes que vivem em um local e comunidade dos redimidos em qualquer lugar. Vamos agora entender um pouco o conceito de igreja, compreendendo as imagens bíblicas que se aplicam a ela, tá bom? E cada uma dessas imagens possui uma ênfase. Por exemplo, quando a Bíblia se refere a povo de Deus, a ênfase é na aliança. Quando se refere a corpo de Cristo, a ênfase é no relacionamento, na dependência de Deus, a dependência desse corpo em relação a Deus, em relação a Cristo, e também na instrumentação, ou seja, o fato de que este corpo de Cristo é um instrumento para a obra de Deus, para a obra de Cristo na terra.
Já o termo noiva de Cristo nos remete à ênfase na relação de amor. Ao utilizar o termo edifício de Deus, estamos diante da ênfase na posição central de Cristo como sendo o fundamento deste edifício. Ao utilizar o termo família de Deus, a ênfase recai na confiança do Pai e na relação mútua entre nós, que somos membros dessa família, e na nossa dependência em relação ao nosso Pai, que é Deus. Um outro termo empregado é eleita por Deus. Esta imagem também fala da ênfase, mostra uma ênfase na eleição livre e soberana de Deus em relação à igreja. Já reino de Deus é uma imagem que diz respeito à essência da igreja como serva sob o domínio de Deus através da sua palavra. Então, vistas estas imagens, através das quais nós temos uma ideia, portanto, do que é a igreja, conversemos agora então sobre esse subtema que é o da celebração e o serviço do povo de Deus. Como nós vimos, tanto no hebraico como no grego, a palavra igreja pressupõe o ajuntamento, o congraçamento de um povo para celebrar a Deus, para prestar a Deus culto e também para prestar a Deus um serviço. Então, por isso, esse subtópico, a celebração e o serviço do povo de Deus. No Velho Testamento, nós tínhamos isto centralizado. Centralizado relacionalmente, centralizado geograficamente, centralizado temporalmente e também centralizado hierarquicamente. No Velho Testamento, o culto, a celebração e o serviço se davam na relação direta de Deus com o povo de Israel. Portanto, nós também temos aí uma limitação geográfica, inclusive porque a celebração, o culto, o serviço acontecia no tabernáculo e depois no templo. Essa questão da centralização temporal é porque, normalmente, geralmente, a ênfase do culto recaía sobre o sábado, no Velho Testamento ainda, obviamente. E em termos hierárquicos, a celebração, o serviço, o culto, era centralizado numa hierarquia sacerdotal, numa ordem de sacerdotes. Já no Novo Testamento, nós temos uma grande mudança, porque no Novo Testamento, o culto e o serviço passam a ser descentralizados. Agora ele é universal, ele alcança os confins da terra, ele não está mais restrito a um dia, mas a todos os dias, e agora cada cristão é um sacerdote, e não apenas estamos falando de uma existência de uma casta específica de sacerdotes que centralizava o serviço e o culto a Deus. Conversemos então agora sobre as tarefas e as responsabilidades da igreja local. A igreja local ela tem uma razão de ser, A resposta à pergunta por que a igreja existe está aqui. A igreja existe principalmente para adorar. Portanto, a adoração é a razão final, é a razão essencial, é a razão de ser da igreja. E ao redor da adoração, estão aí, estão orbitando ao redor da adoração o ensino, a comunhão, o serviço e o testemunho. Ou seja, esses 4 aspectos da razão, ou melhor, esses 4 aspectos que envolvem a razão de ser da igreja, estão vinculados a um aspecto essencial, que é o da adoração. A comunhão deve apontar para a adoração, o ensino apontar para essa razão essencial também, assim o serviço, assim o testemunho. Vamos então ver um pouco cada um deles separadamente? Começando com a adoração, que é a questão então essencial, como disse,
A adoração, ela tem como propósito, logicamente, glorificar o nome de Deus, mas também a própria adoração chama, atrai o povo de Deus em todo lugar, né? De todos os lugares. E também a adoração antecipa o nosso culto na eternidade. Na eternidade, o povo de Deus, reunido em comunhão em um único lugar, adorará eterna e perpetuamente. E a adoração antecipa esse fato do nosso culto na eternidade, como um povo de Deus reunido num só lugar. Quais são os elementos de um genuíno culto cristão? A oração, a súplica, o louvor, a pregação, o batismo, a ceia, a confissão de fé e a oferta. Agora falemos de comunhão. A comunhão, ela está interligada, interrelacionada com a questão da adoração. A adoração é um chamamento à comunhão, e a comunhão é objetiva, né? A adoração a Deus. Portanto, estão intimamente ligados. Uma verdadeira comunhão há de resultar no amor sacrificial, que por sua vez resultará em ações concretas. Não estamos falando apenas de alguma coisa superficial nem artificial, né? Mas de algo concreto, algo real que surge a partir da comunhão. Quanto ao ensino, nós temos que o ensino se dá na igreja principalmente através da pregação da palavra. A pregação da palavra é uma identidade da igreja evangélica genuína. Não há igreja evangélica sem pregação da palavra. E onde houver de verdade pregação da palavra, aí estará uma verdadeira e autêntica igreja evangélica. O propósito da pregação é conformar o povo de Deus à imagem de Cristo. É para isso que a pregação da palavra existe. Trazer este povo a ser, a se conformar, a se transformar na imagem de Cristo. É para esse propósito que a pregação deve colaborar. E em termos de pregação e ensino, nós temos aqui algumas maneiras, especificamente 3 maneiras, que podemos utilizar para priorizar as escrituras na comunidade cristã. A primeira, a pregação expositiva, a segunda, o estudo em grupo, e o terceiro é o estudo pessoal. Quando falamos de pregação expositiva, obviamente falamos daquela pregação que, como o nome diz, pega o texto bíblico e, depois de interpretá-lo, o expõe, né, da maneira como ele está estruturado, à audiência, ao público, à igreja, ao povo de Deus que está ali reunido. Há outros tipos de pregação, nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, mas a pregação deve priorizar esta pregação expositiva a fim de alcançar o objetivo anteriormente referido. Quanto ao serviço, o serviço da igreja se dá de 2 maneiras. Através do ofício eclesiástico, presbíteros e diáconos, e também através dos dons espirituais. Falando um pouco sobre ofício e oficiais eclesiásticos, nós temos como oficiais eclesiásticos o presbítero, que nas escrituras também é referido como sendo ancião, como sendo pastor e como sendo bispo, né? Em Atos 20, Tito 1 e Efésios capítulo 4, há uma referência a estes termos. Quais são as funções dos oficiais eclesiásticos, né? Se a igreja usa o termo X ou o termo Y, o que mais importa é saber que os oficiais eclesiásticos têm como propósito dirigir e administrar a igreja e alimentar o rebanho de Deus. Se esses oficiais eclesiásticos cumprem esses 2 propósitos, então nós estamos diante de um ofício eclesiástico legítimo, né?
E além dos presbíteros, pastores, bispos ou então anciãos, nós também temos os diáconos, né, que são auxiliares destes outros que acabamos de mencionar, e não existe na palavra uma hierarquia, né? Presbíteros não são superiores a diáconos ou pastores, como queira, ou anciãos não são superiores a diáconos, eles são apenas ofícios diferentes, ofícios eclesiásticos diferentes dentro da igreja. Em se tratando do serviço, nós temos nas Escrituras uma lista de dons em Romanos, 3 listas em Coríntios, uma lista em Efésios e outra lista em 1 Pedro. O autor ele menciona isto, e eu também concordo, de que o fato de encontrarmos mais de uma lista de dons, isso mostra que o objetivo dos escritores não era esgotar estas listas de dons. Portanto, nós podemos dizer que os dons são praticamente intermináveis ou inesgotáveis, essas listas, né? Existem muitos outros dons que não estão referidos nestas listas, mas a gente pode dar alguns exemplos aqui, tirando de cada uma dessas listas alguns dons, e eu escolhi aqui alguns que são menos mencionados, né? Por exemplo, Romanos 12, 6 a 8, entre os dons que lá são mencionados, há o dom de misericórdia, 1 Coríntios 7, versículo 7, há o dom do celibato, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, há o dom da palavra de sabedoria, Efésios 4, 11, há o dom de evangelistas, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, há o dom de socorro, 1 Pedro 4, 11, há o dom de serviço, apenas aqui exemplificando alguns dons desta lista de dons. Assim como no caso dos ofícios eclesiásticos, o importante também é saber para onde estamos caminhando, para onde esses dons estão apontando. E aqui nós mencionamos, né, o autor menciona 3 funções dos dons espirituais. Primeiro, promover a comunhão dos santos. Segundo, auxiliar na proclamação do evangelho. E terceiro, conceder à igreja vida orgânica interior e também uma forma visível exterior. Em termos de testemunho, o testemunho ele tem uma natureza individual e coletiva, e o importante é entender que a essência do testemunho coletivo ou individual é a obra objetiva de Deus em Cristo. É isto que a igreja testemunha, é isso também que o crente testemunha e é disto que ele fala. A obra objetiva de Deus em Cristo. Essa é a essência de todo testemunho, ou em grupos, ou em projetos, ou em ações específicas da igreja em termos coletivos, ou no nosso testemunho pessoal, individual, por onde andamos e aonde vivemos. O testemunho, ele é um dever sagrado e também ele é um culto sacerdotal. Vamos agora falar sobre meios da graça. Falamos tanto sobre graça na nossa disciplina anterior sobre o Espírito Santo, né, e a sua obra, e vamos agora falar um pouco mais agora desta graça, especificamente sobre os meios da graça, ou seja, os elementos, os instrumentos que Deus escolheu para revelar, manifestar a graça dele no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. São 3: a palavra, os sacramentos e a oração. A palavra, como já vemos, deve priorizar a pregação expositiva e sequencial, ou seja, pregar toda a Bíblia, independente do seu livro e dos seus capítulos. E o conteúdo não pode ser diferente, deve visar a pregação de Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo. Já os sacramentos são 2, batismo e ceia. E os sacramentos são sinais visíveis e santos. Aqui nós temos uma figura que nos mostra que o sacramento ele possui 3
aspectos principais. Ele é uma graça invisível, ele é um sinal visível e ele também aponta para a união com Cristo. Graça invisível, sinal visível, porque usa os elementos visíveis, e ele aponta para esta união com Cristo. Olha que bênção que é, que graça nos vem através da prática e da vivência dos sacramentos na igreja. A função real dos sacramentos é apresentar-nos a Cristo e nele os tesouros da graça divina por obra do Espírito Santo e mediante a fé genuína. Já a oração, outro meio de graça, deve ser guiada e estimulada pelas Escrituras. Aqui temos um exemplo que é o livro de Salmos. Na igreja primitiva, o livro dos Salmos não era só cantado, ele também servia como um guia para a oração da igreja. E a oração, ela inclui adoração, quebrantamento, arrependimento, gratidão, súplicas e fé, para mencionar alguns elementos importantes. Agora nós temos também nessa disciplina um ponto importante que é a igreja e o Estado. E nós começamos mostrando aqui um gráfico sobre o fundamentalismo americano que tanto influenciou e que ainda influencia a igreja ou as igrejas locais pelo mundo afora. O fundamentalismo americano, ele trabalha da seguinte maneira, ou ele acredita ele tem a seguinte visão, de que o Estado, a família, a escola, as artes e o trabalho estão debaixo da influência de Satanás. E só mesmo a igreja é que está debaixo de uma influência direta de Deus. Todavia, para se contrapor a esta visão do fundamentalismo americano, nós temos a posição reformada, que acredita que o Estado, a família, a escola, as artes, o trabalho e a igreja, todos estão debaixo de uma soberania divina, de uma soberania de Deus, e esta é a visão correta pela qual eu e você devemos caminhar, como cristãos reformados que somos. A posição reformada se resume em 2 pontos, em 2 aspectos importantes. Primeiro, todos os homens vivem numa rede de relacionamento divinamente ordenada. Segundo ponto é que a família, o indivíduo, a igreja, são esferas independentes. Todos existem a despeito do Estado. A igreja não é o Estado não é a família também não é o Estado e não é a igreja. São instâncias independentes, mas todas elas derivam de uma única autoridade, que é a autoridade de Deus, cada uma colaborando para um plano maior de Deus na face da terra. O papel do Estado, na visão reformada, é de mediador, portanto, intervindo quando as diferentes esferas entram em conflito entre si, ou para defender os fracos contra os abusos do poder. Então, o papel do Estado é ser uma espécie de árbitro, intervindo quando essas instâncias não conseguem entrar em harmonia. E o modelo que mais se aproxima, de um modelo bíblico é o modelo da república. Embora não exista exatamente uma ideologia política da qual possamos dizer, ou sobre a qual possamos dizer, que este modelo ou esta visão ideológica é exatamente o reino de Deus. Quando há tentativas nesse sentido, sempre há uma grande chance de se fracassar. Não há nenhuma ideologia que seja o evangelho em si, e em termos de modelo de governo, podemos dizer que o modelo da república é o que mais se aproxima de um modelo bíblico. Agora, o que define uma república? De que república estamos falando? Aquela que prioriza as funções mais importantes do Estado, que acredita que o Estado não pode abarcar tudo e nem envolver tudo, aquela onde há uma separação e fiscalização mútua entre os poderes,
o direito à propriedade individual, centralidade no contrato social, a Constituição, e também garantia das liberdades individuais, para citar alguns fatores que definem, então, uma república. Quanto à unidade da Igreja, é importante ressaltar que ela se fundamenta inegavelmente no único Deus, na fé, na crença, no fundamento de um único Deus. Portanto, todos os que pertencem à Igreja, independente de onde estão e como se encontram, né, e de a qual igreja local eles pertencem, todos são formadores da igreja, todos constituem um só povo. Muito bem, concluído então, concluído este resumo, não é, da nossa matéria, vamos aí para as perguntas de revisão. Primeira pergunta: qual a relação da obra do Espírito Santo no indivíduo e na comunidade? Aqui está uma resposta. Quando um dos fiéis recebe o Espírito como dádiva permanente, ele mesmo, assim, não é dado a cada um sozinho, mas unifica a todos entre si para a comunhão da igreja. Questão número 2. O que é a igreja à luz dos vocábulos hebraico e grego estudados acima? Bom, aqui nós temos uma definição. Igreja é a expressão do povo de Deus, ao mesmo tempo local e universal, temporal e atemporal, reunida para pregar a palavra de Deus e celebrar os sacramentos. A questão número 3. Quais são as implicações teológicas das imagens bíblicas que caracterizam a igreja? Dividimos em duas partes esta resposta. As imagens bíblicas de povo, corpo, noiva, comunidade, família, eleita e reino de Deus nos ensinam que há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles mostram uma visão de exclusividade, ou seja, a igreja pertence somente a Deus. Quarta pergunta: quais são os elementos de continuidade e descontinuidade que caracteriza a comunidade do povo de Deus no AT e no NT, no Novo Testamento? No Antigo Testamento, o culto a Deus centralizava-se geograficamente em Israel, temporalmente no sábado e numa hierarquia sacerdotal centralizadora. Já no Novo Testamento, o culto era universal para todos os povos. Havia liberdade quanto ao dia de culto e cada cristão era considerado um verdadeiro sacerdote. Questão 5. Quais são as tarefas e responsabilidades da igreja? Adorar a Deus como tarefa essencial e razão de ser da igreja, ensinar as Escrituras, promover a comunhão dos fiéis, praticar o serviço visando a edificação da igreja e testemunhar individual e coletivamente o Evangelho de Cristo. Questão número 6. O que são e quais são os meios de graça? Aqui está uma possível resposta. Segundo o breve catecismo de Westminster, pergunta 88, os meios de graça são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos. São eles a palavra, a oração e os sacramentos, a ceia e o batismo. Questão número 7. Qual a importância dos meios de graça para a devoção cristã e para a renovação da igreja? Pelos meios de graça se estabelece uma comunicação efetiva entre o fiel, individualmente, a igreja e Deus, onde de um lado Deus expõe através da palavra e dos sacramentos a sua vontade e os seus planos para o presente e para o futuro, olhando para a igreja de Cristo no passado. E o fiel, através da oração, cresce no entendimento e na execução dessa vontade e desses planos. Questão número 8. Resuma o ensino reformado sobre a relação da igreja com o Estado. Aí está a resposta. Igreja e Estado são distintos entre si, sendo que em nenhum dos dois reside um poder soberano, pois este pertence exclusivamente a Deus.
que delega autoridade relativa e irrevogável, tanto a pessoas como a governos. Portanto, a autoridade dada por Deus a pessoas e governos, ela não é eterna, definitiva, né? Ela pode ser revogada, melhor dizendo. Não é possível afirmar que haja uma ideologia absoluta e confundida com o Evangelho. E o sistema que mais se aproxima do modelo bíblico é a República. Questão 9. Consulte o apêndice e leia cuidadosamente a declaração teológica de Barmen. Quais são os ensinos presentes na declaração que norteiam o posicionamento da Igreja diante do Estado e dos debates políticos? A Igreja não pode apropriar-se das funções do Estado, nem o Estado pode apropriar-se das funções da Igreja. Segunda parte da resposta, a palavra e a obra do Senhor não podem ser colocados a serviço de ideologias, partidos, etc., para serem utilizados e adaptados ao bel prazer. A nossa última questão número 10. Como as doutrinas afirmadas no credo de Atanásio e na declaração de Cambridge podem promover a unidade da Igreja? Então aqui nós unimos esses dois documentos e aqui está uma resposta possível. Considerando que a unidade se dá por meio da fé no único Deus, o credo de Atanásio enfatiza que esse Deus é trino, a declaração de Cambridge complementa que esse Deus trino se revela unicamente por sua escritura, cujo centro é Cristo, a provisão da nossa salvação, unicamente pela graça e por intermédio da fé. Sendo assim, só Deus é digno de receber toda a glória. Muito bem. Nós chegamos ao final desta disciplina sobre a Igreja, sobre a comunidade dos santos. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula, que você tenha se edificado, que você tenha crescido. Fique à vontade para compartilhar estas aulas com pessoas a quem você pensa que esta aula pode ser de interesse. E, novamente, se você tiver interesse em conhecer mais sobre o curso, é só enviar um e-mail para teologiaccv@gmail.com. Muito obrigado por acompanhar-me até aqui. Deus te abençoe tremendamente. Fica na paz.